Prepara-se para ir à polícia. Eu tinha 17 anos, vejam lá, não me enganei, 17 ou 16, quando fui trabalhar para trabalhar. Foi para uma empresa muito grande que havia em Torres Novas, já não existe, que era João Clara e Companhia Irmãos. Fui para lá trabalhar como miúdo, como aprendiz. Nessa altura havia muitos operários, agora vê-se poucos operários. Às horas de refeição, ao meio-dia e às 5 horas, as avenidas por onde saíam as pessoas pareciam procissões. Havia muito trabalhador. A diferença entre essa altura, 1947, e agora, é que agora a gente não dá pelos trabalhadores. Era vestidos de ganga, azuis, eram bares azuis. Agora nem há trabalhadores, nem há fatos de ganga, não há nada. Isto não tem comparação nenhuma. Pronto. Entretanto, eu ganhava pouquinho dinheiro, ganhava 25 tostões por dia. Ora, 25 tostões hoje já não tem comparação nenhuma com nada. Era muito pouco. Um operário de primeira ganhava 47 escudos. 47 escudos. Isso ainda não chega a meio euro. Meio euro é 100 escudos. Ora, está a ver a diferença. Entretanto, aprendi a profissão de torneiro mecânico. E aos 15 anos já trabalhava com uma máquina, já fazia trabalhos com máquina. Eu queria introduzir aqui uma nota para se ver a diferença. A segurança social ainda estava a nascer. Como é que se resolvia o problema? Tinha havido um surto de tuberculose muito grande. Naquela altura, quem não tinha dinheiro morria. Havia casas que morria tudo, pais e filhos, e eu pelo menos conheci uma casa dessa. O ambiente de apoio à saúde não existia. Entretanto, os trabalhadores vendiam-se, organizavam comissões de fundos, e nas tabernas, que eram lugares onde normalmente, depois do trabalho, os trabalhadores se encontravam, não digo todos, mas muitos, aí organizavam-se a maneira de arranjar dinheiro. Quando o dinheiro era para ajudar as famílias, abria-se uma subscrição. Estava na taberna, normalmente as pessoas já sabiam, ao sábado, quando viam lá o papel com a coisa, a listagem dos nomes, para quem era? Para fulano, está doente, para Beltrano. Outras vezes era para a organização política, que era preciso arranjar dinheiro, e servia-se também deste artifício. Diziam, na altura, assim, mais línguas de alguns trabalhadores, para arranjar dinheiro, fundos e coisas, havia duas instituições. Era a Igreja e o PCP. Portanto, só uma grande solidariedade é que podia sobreviver
num regime policial que nós vivíamos, que era uma coisa, hoje os senhores são mais novos, não fazem uma ideia. Este é o princípio da minha vida de trabalho. Fui para o trabalho sem nada, só com a quarta classe. Entretanto, desenvolvia-se a ação antifascista. Eu tinha poucos anos, tinha 16 ou 17 anos, assim uma coisa. E fui abordado por um colega, julgo que seria talvez do PC, se eu não me importava à noite me encontrar com ele na Avenida Marginal. Eu disse que não, eu fui sempre um rapaz muito amigo da brincadeira e de coisas, e não havia mais nada senão isso. Mas fomos lá ver, aquilo parecia uma coisa muito séria e tal, com cuidado, não digas para onde é que vais, diz só à tua mãe, se acontecer alguma coisa. Cada vez me aguçava mais o apetite. Quando chegámos à avenida, que é aquela avenida marginal de Torres Novas, estava mais uma pessoa ou duas sentadas num banco, sentámos ao pé disso. E então, um colega de uma outra empresa, que era o responsável pela organização do Mundo Juvenil, o Movimento Unidade Democrática Juvenil, que estava na altura numa grande força. Esse senhor era o responsável em Torres Novas, que era o Francisco Canário Rocha. Francisco Canário Rocha, que mais tarde é preso comigo, e é ele que organiza na altura o trabalho mais responsável, que era a unidade entre o Juvenil e o PCP. O nosso combate dizia-se: eu não sou, és comunista? Não sou comunista, sou do Movimento Unidade Democrática Juvenil. O que acontecia é que para nós era assim, para a PIDE era tudo comunistas, eram tudo comunistas. Foi-me dado um panorama da situação, foi-me dado um panorama do mundo juvenil, e o que é que se pretendia? Era um movimento de unidade entre todas as forças antifascistas, não era nenhum partido. Era o juvenil e até o PCP preparavam as pessoas para saberem, para dar informação, e depois verem a possibilidade que tinham de também aderirem e colaborarem. Todos tinham uma tarefa e todos tinham que pagar uma contribuição, que seria, para a contribuição seria sempre para as organizações onde estava, antes tinha aderido. A repressão policial era enorme. Bastava que um indivíduo lesse o avante, ou alguém dissesse fulano lia o avante, porque a polícia atuava logo. E havia pessoas que eu conheci, um ou dois, que estavam presos porque o vizinho dizia que eles tinham, era a organização também da bufaria, e havia muito. E, sobretudo, havia uma crise de trabalho. Os trabalhadores desinformados, mal pagos, com uma vida desanimada, mas lutava-se com alegria. Havia alegria no movimento e depois no resultado. Ou uma greve, ou um levantamento, ou coisas de solidariedade com outros povos. Claro, depois isto trouxe
algum mau resultado, meia dúzia de prisões, porque Torres Novas era uma terra que fornecia muito a PIDE. Havia muita organização, o PCP era uma força muito grande, muita gente séria que a PIDE ou os agentes da PIDE ou pessoas influentes arranjavam empregos. E quem arranjava emprego era o patrão, era o diretor, enfim, pessoas que tinham algum acesso ao poder. E as pessoas, ainda sérias e com tudo, aderiam à Legião Portuguesa e depois não tinham dúvidas, tinham emprego tido. Pronto, isto era o ambiente. Havia uma coisa que é preciso aclarar. Então as pessoas eram na taberna, que se organizavam. Era em qualquer lado. Era em qualquer lado. Eu tinha muitas reuniões, quando o tempo estava bom, era nas propriedades, de noite, com um certo cuidado, com cuidados conspirativos muito afinados, porque não se podia pôr pé em Ramo Verde, com uma grande orientação dada por um político que em Torres Novas era operário e que foi depois um grande dirigente político, o primeiro responsável, não era secretário-geral, era o primeiro responsável da intersindical, dessa organização sindical, era o Francisco Canais Rocha. Foi ele que, já membro do Partido Comunista, deu um grande impulso, porque era um operário intelectualizado. Porque havia duas condições. Era o operário que se elevava intelectualmente e, portanto, tinha conhecimentos que os outros não tinham. Portanto, eram as pessoas que auscultavam a situação e não só traziam a informação, como também davam a orientação. Este era o panorama de um jovem que entra nesta vida. A altura, ali por 50 e tal, 52, houve um congresso acho que era na Áustria, um congresso de juventude antifascista. Portugal também mandou representantes. Eu andava, nessa altura, era operário, e a minha vida depois dá muito salto até hoje, e deixei de ser operário e passei a ser empregado de escritório e tudo. Bem, mas isto foi a vida política que orientou sempre a minha vida. Desde que eu entrei para o mundo juvenil, nunca mais até hoje deixei de lutar em organizações e outras coisas que eram precisas, conforme os trabalhadores iam adquirindo não só conhecimentos, como também amor às coisas. Chamava-se, dizia a gente, é o amor à causa, a brincar, íamos brincando com coisas sérias. Portanto, nós entramos dentro da dinâmica do Congresso, fazendo colagens e reuniões. Pronto, eu depois deixei-me prender. Fomos fazer a colagem ao pé das igrejas. Por Torres Novas tinha 9 igrejas, agora tem 8 porque alagaram uma. E tinha uma grande atividade religiosa. Hoje não se compara nada, não se compara nada. E iam à missa de manhã, e a gente já sabia que os papéis duravam um pouco nas paredes, mas
as pessoas de manhã ficavam logo com esse conhecimento. Olha, não sei como é que eu fiz aquilo, fui preso. Pus-me a pintar as paredes, não tomei cuidado, ia colar os papéis e a polícia, eu via que era a polícia municipal, viu e eu é que levantei as ondas. Quando vi a polícia, pus-me a correr. Ora, denunciei-me. A polícia andou e apanhou-me. Apanhou-me porque eu não sei o que é que me deu. É ligado a fugir, parecia que os pés não andavam. Pronto, nem eu sei dar a explicação porque é que. Só sei que depois, conforme ia indo, eles punham a gente nos calabouços, já lá estavam alguns, ou não estava ninguém, eles chegavam depois. Enfim, a minha primeira prisão foi essa, que foi uma coisa inglória. Fui preso e depois de manhã já cá estava a PIDE, já estava tudo, muita PIDE, muita coisa, e já havia outras prisões e levaram a gente todos para, deixe-me cá ver, porque uns foram para interrogamento e outros foram nas carripanas da PIDE. Fui na carripana da PIDE, fui logo direito a Lisboa. Sim. António Maria Cardoso fizeram a recepção das pessoas lá, o cadastro e tudo, e depois fomos para o Aljube. Eu ia com mais 2 ou 3 e fomos a primeira cadeia, o meu primeiro batismo, tirando aqui estas tascas da polícia aqui perto, foi o Aljube. No Aljube era uma prisão com celas e também tinha umas salas grandes, estavam cheias de gente presa, mas eu fui para a cela mais pequena, que era um corredor que havia com celas todas ali. E eu fui para a primeira, que era a mais pequenina, quase não cabia lá. Eu tive aí uns 15 dias e depois até aos interrogatórios. Os interrogatórios começavam e havia uma coisa que depois se alterou pela força das circunstâncias. Você é do partido e quando é que entrou e não? E eu dizia, e os presos diziam, não senhor, eu não sou do partido, eu sou do movimento juvenil, da Unidade Democrática. E faziam isso com um certo impulso, uma certa dinâmica. A polícia irritava-se com isso, porque os jovens diziam, eu não sou comunista, eu sou antifascista e aliado. E dizia isso, alguns tinham mais coragem, porque isto saía caro. Quem era aliado do PCP, depois nos julgamentos, também lhe pagavam com a mesma moeda. Aquela arrogância, aquela vaidade, eu sou isto, eu sou aquilo, depois tudo isso se modificou. Tive um mês ou coisa em interrogatórios, não eram todos os dias. Os interrogatórios normalmente começavam de noite, porque havia o castigo da estátua e do sono. Eu estive nos dois, mas no mundo juvenil não fui assim muito maltratado. Levei umas bofetadas, armei-me uma ou 2 vezes assim mais corajoso e eles castigavam. Pronto, foi feito, passaram 6 meses, fui entregue ao tribunal e fui julgado. Nessa altura houve algumas falta de conhecimento e também o terror de estar preso, e a polícia era uma polícia científica, organizada pelos alemães e pelos italianos, que viviam já
antes de nós, já em fascismo organizado, o corporativismo, que vem da Itália, com Mussolini e tudo. Cá o Salazar era um aprendiz, ao pé destes indivíduos nunca foi um, mas era um fervoroso fascista, que muita gente dizia que não sabia o que se passava, que ele não sabia, mas ele é que organizava e era o responsável com um capitão que organizava a PIDE. Há pouco tempo as televisões, uma televisão deu um coisa sobre a organização da PIDE, com o capitão, que esquece-me agora o nome. E a PIDE era uma coisa feroz, assassinava-se com muita facilidade, apareciam pessoas nas valetas com tiros na cabeça. Entretanto, o dia do julgamento eu fui para o tribunal, há um interrogatório do juiz e tudo, e eu fiz o mesmo alarido que fazia na PIDE. Então o senhor, não sei o quê, quando é que entrou para o partido? Eu não sou do partido, não tenho nada com os partidos. Eu sou do movimento, do Democrático Juvenil, sou um jovem que ganha pouco mais do que o dinheiro para comer uma sopa e tal, não sei quanto. O senhor mas é um cachupo, não sabe o que é que quer. E eu disse, eu sei o que é que quero. Eu ganho tanto, vivo com a minha mãe, meu pai divorciou-se da minha mãe, a minha mãe trabalha noite e dia, noite trabalha a arranjar roupa e durante o dia trabalha noutros trabalhos domésticos e ganha X, mal dá para a gente comer. Isto não é discutido aqui. Pois eu estou preso por causa disso. O senhor foi preso por andar a colar. Não fui não. Fui porque vi um congresso. Pronto. Eu, como estava preso com o Salgado de Senha, ele preparou-me para a cadeia, para o julgamento. E fiz um julgamento que julgo que teve alguma importância. Portanto, e depois o juiz, a certa altura, disse, você não sabe o que é que quer? Sei, é a situação económica em que a gente vive que dá. E depois levava tudo preparado, porque ele diz, vais ver que o gajo pergunta-te isto, pergunta-te. Então, e o senhor não tem pena da sua mãe e tal? Tenho pena, tenho mais pena do que Vossa Excelência. Está aqui, olha que eu te retiro-lhe a palavra. Não retiro e acho que o juiz estava a achar piada ao cachorro que se estava ali armado em coisa. Entretanto, ele irritou-se comigo e às tantas o senhor cala-se porque está a dizer coisas que não sabe. Sei porque vive nessa situação. E digo-lhe mais, Sr. Doutor, se o senhor fosse operário, ganhasse tanto como eu, visse a sua mãe a trabalhar de noite e dia, também era do juvenil. Você mas é uma criança, não sabe o que é que diz. Sei. Então, pronto, o julgamento foi um escândalo. Foi um escândalo. Na altura falava-se muito nisso. Pronto, apanhei 13 meses de cadeia correcional, pena correcional, e uma multa de 300 escudos. E saí logo nesse dia, saí logo em liberdade. Eram 11 horas da noite, ou coisa, quando a PIDE me largou. Lá arranjei onde dormir, não sei já onde é que foi, e lá passei a noite
E foi assim a primeira prisão. Estava muita gente do juvenil preso, porque para a PIDE e para o poder não havia mais nada senão comunistas. Qual juvenil, qual meio juvenil. E depois acabou por isso. Acabou porque eles não tinham força legal. O Canário Rocha veio-me convidar para entrar para o partido. Aí eu estava desertinho. Era uma coisa nova. O partido era o auge dos trabalhadores. Não todos, mas uma quantidade razoável. E eu disse, sim senhora. E depois fiz-lhe muitas perguntas, ele disse-me, e pronto, respondeu-me como eu queria. E em 52 eu entrei para o partido. O Canário Rocha e as organizações que já cá estavam, do PCP e do Juvenil, organizavam com facilidade, porque o Canário Rocha era um líder, era um dirigente do partido com uma grande capacidade. Organizou, ele e o partido, o movimento campista, que ainda existe aí, com bastante força, o Cineclube, onde a gente está, e mais coisas de menos importância, mas também de cariz político. E foi muito vigiado o associativismo em todos nós. As assembleias, os filmes, as conferências, tinha tudo a honra de serem assistidos por membros da PRID. E que eu ainda hoje me recordo, eles chegavam, sentavam-se nas primeiras filas e com um descaramento, pronto, era a repressão era oficial, não é? E eu, uma das coisas que gostava era de ir à França. Pronto, porque já muitos campistas iam à França, não tinham problemas políticos e conseguiam o passaporte. Eu andei, até que o patrão conseguiu que eu arranjasse o passaporte. Eu consegui falar com o governador civil e ele simpatizou comigo e disse, pronto, você veja lá, vive sozinho com a sua mãe, o senhor engenheiro falou comigo e tudo, ele dá-lhe uma certa proteção, vai-lhe dar mais dinheiro e tal, e deu, aumentou-me. Mas de 47 para 50 escudos ou coisa assim, era, por muito que me desse, era sempre pouco. E eu agarrei no passaporte, convidei a minha mãe não quis ir, fui até França. Isto era um acontecimento em todos nós. O Canelas foi para a França e tal. Pois havia a má língua, não é? Pois foi, porque há uma coisa a PIDE não deixa ir e tal. Havia pouca confiança nos trabalhadores. A bufaria era muita, porque até se dizia, até as paredes é preciso cuidado, porque as paredes têm ouvidos. Pronto, eu fui à França, vim, e quando vim, o segundo dia, quando ia para trabalhar, já para o trabalho, a PIDE, não foi a PIDE, foi a Segurança Pública, fez um cerco à minha casa. Eu olhei eu vivia num ponto onde chegavam 4 ruas. Olhei e vi que cada rua tinha 2 guardas. Se fugisse, não tinha grande hipótese de fugir. Continuei a andar, o guarda foi muito simpático e disse, Sr. Canelas, eu queria falar consigo, não se importasse, vamos lá conversar e tal. Eu vi muitos polícias, mas não me apercebi que ia ser,
e só voltava à casa passado meia dúzia de anos. Bem, chegou lá, não me fizeram cadastro nenhum, né? Meteram-me dentro de uma cela e à tarde a polícia veio-me buscar. Veio-me buscar sozinho. Pronto. Levaram-me, a coisa foi a mesma. Entrei para António Maria Cardoso, saí lá para as Traseiras, fui para o Aljube, meteram lá numa cela e passado uns dias, era uma cela dupla, veio um rapaz de Alpiaça, também do Juvenil e do PCP, veio Torres Novas e eu, veja lá, o descaramento dos cachorros. Quando fui preso e depois me entregaram à guarda no Aljube, puseram lá na cela e tudo. Passado um bocado vem o guarda de serviço, está em 4 horas de serviço. E olha, Sr. Canelas, chega aqui. Tinha uma mesazita pequena no corredor e como é que se chama tudo? E eu muito alto, porque já havia sinal, tosse e não sei quantos e tal, e eu sabia o que eles queriam. Então como é que se chama? António dos Canelas. Não falta um alto, Sr. Canelas, não falta um alto. Estou um bocadinho constipado em uma garganta, ao seu guarda. Então, toda a gente ficou a saber que o Canelas tinha sido preso. Eu já era conhecido naquela altura. Isso correu logo. Pronto, veja lá, em situações daquelas que são situações sérias, eu ainda me dava para brincar. Pronto, e os interrogatórios, para mim, demoraram mais de um mês. Encontrávamos na sala da paciência. A sala da paciência era uma sala onde se esperava os presos. Tinham ali umas cadeiras, esperavam ali para a altura de serem interrogados. Começou os interrogatórios e eu não sabia bem o que é que me ia acontecer. Tive consciência de que aquilo ia sendo cada vez mais difícil. Os tempos que eu ia para a sala da paciência, estava lá um dia inteiro sentado à espera e depois levavam-me outra vez para a cadeia. Era a cansar, preparar o terreno para os interrogatórios. Isto tudo me saltou com a pacada, depois perto de 10 dias de estátua e coisa do sono, eu fui aprendendo. Chegava à altura que o chão era madeira, tem aqueles nós, a madeira tem aqueles nós, tudo aquilo andava a bailar. Era a influência já de um certo cansaço. Depois lá me tiraram contra uma parede e não sei quanto e tal, eu já não reagia, já era um farrapo. Fui outra vez e passado um mês é que eu estava em condições de ser outra vez interrogado. Pronto, fui levando esta vida, fui resistindo até que a PIDE também deixou. Achava um bocado que achou. Passados 6 meses fui julgado. O julgamento foi no plenário e foram todos, eram 20 e tal pessoas, foi tudo julgado no mesmo dia, começaram os julgamentos. E o engenheiro Clara era, na altura, membro da Câmara Corporativa e entendeu que me havia de ajudar. Lá lançou a ideia
de que eu era um menino, era um cachupa e tal, não sabia bem, andava enganado e não sei quanto. E o juiz perguntou-me, ao senhor Canelas, como é a sua vida e tal, e disse, eu não tenho vida nenhuma, não sei, fui denunciado, e sabia por quem tinha sido denunciado, por um indivíduo chamado Tino, e não sei nada, deste paródios e tal. E como viu uma certa resistência minha, porque eu continuava a dizer que não era do partido, e já era, não era do partido, não sei quantos, eles não tinham muita matéria, só tinham a informação, não me fizeram grande barulho. Pronto, eu fui julgado, fui condenado em 2 anos e 3 meses prisão maior e medidas de segurança. As medidas de segurança eram um processo que a PIDE tinha no fim dos presos acabarem a pena, faziam um requerimento ao tribunal para repetirem e serem castigados com as medidas de segurança. Pronto, fui para a cadeia e nessa altura já estava, nessa altura mudei do Aljube para Caxias. Já tinha estado em Caxias quando foi do juvenil, já conhecia aquilo. Depois entrei na vida normal dos presos. Quando andava ali uns meses de cadeia e tudo, todo satisfeito, que eu levava a vida a brincar. Era muito novo, não tinha as responsabilidades e também não tinha a noção delas. Senhor Canelas, diga, seu guarda, prepara as suas coisas, vai me dar de cadeia. Eu até julgava, mas era que ia para a liberdade. Alguma coisa, estava a aparecer coisas tão estranhas que eu, bem, não sei o que é que eu chegava a não fazer. Foi a transferência. Depois vi, já estava no corredor outros presos, fui transferido para Peniche. Foi o meu batismo em Peniche. Em Peniche, fui integrado na vida prisional, que também havia a organização toda muito completa, onde eu fui imediatamente colocado. Era preciso fazer algumas ações com um caráter de gente desinformada, enfim, que pudesse naquela altura dar uma dinâmica a certo trabalho das comunicações entre os presos e que não fosse um preso que desse muito nas vistas. Eu cheguei naquela altura, o Carlos Brito, está a ver quem é? Carlos Brito estava no pavilhão onde eu estava. Passado aí poucos dias, aliciou-me logo para um determinado trabalho que não há necessidade de estar aqui a dizer o nome dos organismos. E devo-lhe dizer que era um trabalho desagradável. Quando eu me pus a missão que era, eu disse logo que não. E ele deu-me 8 dias para pensar. Ora, ao fim de 8 dias eu estava maduro. Então eu disse, pronto, se é uma missão que é preciso fazer, vou correr este risco. Era uma coisa perigosa. Mais tarde vinha a encontrar-me com 2 ou 3 pessoas que
estavam a ser aliciadas para o mesmo organismo, porque houve uma grande manifestação dos presos e houve greves e a orientação era a gente não ir à greve, mas os outros já havia, a organização já estava a trabalhar, já sabiam o que é que iam fazer. E eu não sabia. O Carlos Brito disse-me, só te mexes quando eu te disser. Pronto, e eu, nessa altura, não aderi à greve. Fiquei com ligação com os outros. Pronto, esta informação não é pública e eu não a devo dar. Mas é para ficar de certeza com a ideia de que eu corria até riscos de vida, se fosse preciso fazer alguma coisa. Veja o Tereso e veja a fuga de 62, correram aqueles riscos. Era uma coisa parecida. Pronto, que era preciso já começar a trabalhar. Quando saí, já passado 2 ou 3 anos, quando saí para a Liberdade, também estava em Liberdade o Canário Rocha. O Canário Rocha. O Canário Rocha era um indivíduo com uma capacidade de absorver os materiais escolares, que era uma coisa grande. E arranjou um explicador e fez logo nesse ano o primeiro ciclo. Eu saí nessa altura. Fui ao professor para ele me dar também aulas, se pudesse. Que a minha mãe disse-me, queres começar a estudar, eu pago-te isso. Porque a minha mãe, quando eu estive presa, a única coisa que fez foi trabalhar e a juntar dinheiro para quando eu saísse, fazer aquilo que queria. Pronto, o homem disse-me que não tinha vaga para mim. Eu fiquei com a ideia que não era de ter vaga. Fiquei com a ideia que ele não me queria dar por causa da fama que eu tinha. Tinha fama de ser mal criado para a PIDE, de ser assim, contavam-se histórias. Uma grande parte delas não eram verdadeiras. Entretanto, falei com o Canário Rocha. O Canário Rocha disse, não há problema. Ele já estava a fazer o 5º ano. Não há problema, quem vai fazer o primeiro ciclo és tu e mais fulano, era o Tavares e não sei quantos, e eu vou-vos ajudar. Assim era. Algumas coisas que ele tinha dúvidas, perguntava ao professor, quando saía das aulas, dava aulas à gente. Tínhamos a vantagem de ter um professor nosso amigo e não pagávamos as coisas. Não pagávamos as aulas. Pronto, o trabalho do professor. Fomos fazer exame, ficámos todos bem. Entusiasmados, fomos logo no outro ano para o 5º ano. Os presos normalmente, quando saíam da cadeia, faziam uma informação política ao partido, ao Comitê Central. E porque tomavam-se medidas conspirativas quando as pessoas eram presas, logo para as prisões não terem consequências. Portanto, eu não fiz essa informação logo, mas fiz mais tarde. Foi quando o partido resolveu criar a ARA. Eu fui aliciado para colaborar
nesse organismo, que eu fiz muito pouco, depois foi preciso outros trabalhos, fui desviado daí, no norte do Ribatejo. Fui o primeiro dirigente do norte do Ribatejo, da ARA. Aquilo teve o seu andamento, os aviões, os helicópteros, mas eu, nessa altura, já nem estava já na ARA. Mas pronto, posso eu ficar a saber, fui responsável por isso. Entretanto, é o 25 de Abril. Ora, o 25 de Abril apanhou-me na cama. Mas havia em Torres Novas um oficial militar que se dava muito bem comigo, dava-se muito bem comigo. E andava-me sempre a bater nas costas. Desta vez é que vai, porque eu tinha dito, quando os organismos revolucionários, nas suas decisões, chegam ao meu conhecimento, a revolução está perdida. Mas é porque não tens confiança em ti. Não tenho, mas é confiança em vocês. Já fizeram tantas revoluções, até que uma foi a sério. Foi 25 de Abril, foi a sério. Pronto. Só houve uma coisa que mudou. Continuaram as responsabilidades políticas, a reorganização de alguma coisa que não estava bem organizada por causa das dificuldades, e a vida continuou até hoje.